A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muitas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse. Uns porque pensam que é um livro misterioso, outros porque acham que ele fala de tragédias. No programa de hoje, nós vamos olhar para este livro numa outra perspectiva. Você vai perceber que este livro fala de vida vitoriosa. E quais são os princípios para você ter uma vida vitoriosa? Vale a pena você conferir. Então pegue o seu telefone, ligue para um amigo, convide essa pessoa para assistir o programa, porque certamente Deus tem uma mensagem muito especial para a sua vida e para toda a sua família. Eu estou aguardando você para partilharmos juntos esta mensagem. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Temos mais uma vez a presença do reverendo Augusto Nicodemos. Ele é chanceler da Universidade Mackenzie, pastor da Igreja Presbiteriana de Santa Amaro, aqui em São Paulo. E hoje nós vamos tratar, já que estamos passando o período eleitoral, de questões que estão sempre recorrentes desde que a República foi instalada no nosso Brasil. O tema ética, corrupção, transparência foram temas recorrentes durante a campanha eleitoral. E eu queria começar a nossa entrevista, como a igreja deve se posicionar agora que a eleição passou? Bom, em primeiro lugar, Daniel, obrigado pelo convite para estar aqui e a minha palavra de saudação ao telespectador. Uma vez que a eleição foi definida, eu creio que a igreja deve seguir aquela máxima, aquela orientação dada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13, de que não há autoridade que não proceda de Deus e que as autoridades que existem foram por Deus estabelecidas. E por isso nós devemos respeitar a autoridade, temê-la e pagar-lhe os impostos e prestar-lhe a honra que lhe é devida. Então a posição da igreja deve ser a posição bíblica, posição que sempre acompanhou a igreja reformada, que é de reconhecimento do ministério civil, do magistrado civil, como sendo também um poder que emana de Deus. A igreja reformada, a igreja presbiteriana, ela reconhece essa divisão de poderes e vê no magistrado civil um agente de Deus para a promoção do bem comum e para a coibição e repressão daqueles que fazem o mal. Então, em primeiro lugar, a posição da igreja é de acato e de respeito às autoridades constituídas. A Bíblia manda que nós oremos pelos governantes, quaisquer que sejam eles. Por outro lado, a Bíblia também nos chama a ser sal e luz. E quem quer que seja o governante, qualquer que seja o partido, é função da igreja viver como consciência do Estado. A igreja deve alertar os governantes através dos meios legítimos quando eles extrapolarem a sua função, a sua determinação, quando usarem de injustiça, quando oprimirem o pobre, quando favorecerem os ricos em detrimento dos pobres, quando passarem leis injustas. Enfim, a igreja deve sempre advertir os governantes a que se mantenham dentro da função e do mandato que receberam de Deus de promover o bem comum e reprimir aqueles que são maus. Eu creio que é essa a postura que a igreja deve ter agora com relação a esse governo que está aí eleito e instalado. Reverendo Augusto, apesar do presidente eleito, mas as questões de ética, de corrupção, de falta de transparência ainda vão perdurar por algum tempo. Qual a causa, como é que o senhor acha, qual a causa que leva à falta de ética, à falta de transparência, à corrupção em nosso país? Bom, Daniel, existem causas externas, como a cultura que se estabeleceu no Brasil, a cultura do jeitinho, do tirar proveito, do enriquecimento a qualquer custo. Enfim, existe essa cultura dentro da nossa sociedade e que, para remover, vai ser uma luta de muitos anos de educação, de valores morais. Também devemos, ao pensar na corrupção, lembrar daquele que para nós é o fator primordial, que é a corrupção do coração humano. A Bíblia nos diz que, embora Deus tenha criado o homem perfeito, bom, justo e santo,
o homem usou da liberdade, do livre-arbítrio que Deus lhe deu, para virar as costas para Deus e seguir seu próprio caminho. Desobedeceu a Deus e assim se lançou, e a sua descendência, num estado de corrupção e de perdição. O coração do homem é inclinado para o mal. E a raiz da corrupção, que acontece não só no nosso país, mas em qualquer país do mundo há corrupção, é porque o homem, a raça humana, está manchada pelo pecado e pela corrupção e é inclinada a todo o mal. O Senhor Jesus Cristo, profundo conhecedor da natureza humana, ele declarou certa vez que do coração do homem é que procedem os homicídios, os adultérios, as impurezas, os latrocínios, as blasfêmias, a soberba, a loucura. Enfim, ele atribuiu ao coração corrompido do homem a fonte de toda a corrupção que existe na face da terra. É verdade que nem todo mundo é tão corrupto quanto pode ser, porque por causa da educação, por causa do temor do castigo e de outros fatores externos, a pessoa se controla. Mas dadas as mesmas condições e as mesmas oportunidades, o homem potencialmente é capaz de ser corrupto. Em qualquer situação, o homem e a mulher são inclinados à corrupção em todo lugar. Então, para nós, é por isso que a igreja ela tem uma oportunidade que nenhuma outra instituição tem, de colocar o dedo na causa principal. O problema é moral e o problema é espiritual, Daniel. E sem essa percepção de que o homem precisa ser regenerado pelo Evangelho de Jesus, ter o seu coração mudado, que ele tem que ter a lei de Deus gravada no seu coração e na sua mente incutida ou incutidos os valores do reino de Deus, não haverá efetivamente mudança muito grande. Encerrando a nossa entrevista, bem rápido, qual a contribuição que a Igreja Presbiteriana do Brasil pode dar para o nosso país nesse momento pós-eleitoral? Em vários sentidos, em várias áreas. Em primeiro lugar, discipulando e ensinando cada cristão presbiteriano a ser um bom empregado, a ser um bom patrão, a exercer a sua cidadania, a viver uma vida ética, pagar os impostos, orar pelas autoridades. Então a igreja funciona como educadora do cidadão. Isso é a primeira contribuição. Em segundo lugar, a igreja deveria ajudar o Estado, o governo, apontando os problemas, apontando as dificuldades e, de alguma maneira, servindo de consciência do Estado. A Igreja Presbiteriana pode, deve, já tem feito isso em alguma maneira, se pronunciar sobre projetos do governo que envolvem padrões não cristãos, sobre projetos de lei que acabam ferindo a cidadania de alguma maneira, ou qualquer outra tentativa da parte do governo e dos seus demais órgãos de promulgar caminhos para a nossa nação que vão de encontro à ética cristã. E, terceiro lugar, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem muitas escolas, tem uma grande universidade, educando o cidadão que ali estuda, que ali frequenta, com os valores éticos, morais. Dessa maneira estará contribuindo para que o nosso país seja um país ético. Muito obrigado, reverendo Augusto. Nós vamos a essa mensagem musical. E logo após, a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor. Isto devo
pessoas que têm medo do livro de Apocalipse. Tem medo de ler o livro. Tem medo da mensagem do livro. E, por esta razão, deixam de usufruir uma das bênçãos mais extraordinárias, que é ler acerca da consumação de todas as coisas. Este livro não é um livro misterioso, como pensam alguns. Ele significa exatamente revelação. Ele é como que tirar a ponta do véu e mostrar com clareza o plano de Deus na história. A segunda razão por que as pessoas têm medo de ler esse livro é porque pensam que ele trata de tragédia, de catástrofe. Quando a imprensa vai divulgar um fato muito dramático, diz assim, um fato apocalíptico acaba de acontecer. Na verdade, Apocalipse não fala de tragédia. Pelo contrário, fala de um plano perfeito, vitorioso, vencedor, glorioso de Deus na história da humanidade. Este livro, ele está facilmente dividido e nós podemos entendê-lo com muita clareza. Por exemplo, ele fala sobre os 7 candeeiros, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Ele fala sobre os grandes inimigos do povo de Deus, o dragão, o anticristo e o falso profeta, bem como a grande Babilônia. Depois, este livro fala da queda destes inimigos e então da consumação final de todas as coisas, quando o Senhor Jesus Cristo voltará gloriosamente, estabelecerá o juízo final e então haverá novos céus e nova terra onde habitam justiça. Este livro, ele, na verdade, vai falar sobre uma vida vitoriosa. E eu quero partilhar com você algumas coisas nesse sentido. Como é que você e eu podemos ter uma vida vitoriosa? O que é que está nas dobras do futuro? O que é que está por trás da cortina do amanhã? O que é que está para acontecer neste mundo? Quando você olha e vê tanta tragédia, tantos crimes, tantas injustiças, tantas mortes, tantos sequestros, tantos roubos, tantas maldades, tanta corrupção, você pensa que o mundo está desgovernado, sem trilhos, ou fora dos trilhos? E você logo é levado a pensar que o mal vai triunfar sobre o bem, que os maus vão triunfar e vão vencer esta grande batalha. Mas eu vou lhe dizer que a história não está sem rumo. Ela está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A história não caminha sem um rumo e nem caminha para o caos. A história nem está dando voltas ciclicamente. Ao contrário, a história está se dirigindo para uma consumação do triunfo, da vitória absoluta de Deus e da sua igreja. E eu quero então compartilhar com você algumas coisas. Primeiro, o Deus em quem nós cremos e que tem as rédeas da história nas mãos, ele transforma tragédia em triunfo. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, a igreja estava passando por tremenda perseguição. E Domiciano, chamado segundo Nero, aquele que deu a si mesmo o título de Senhor e Deus, e que perseguiu de maneira truculenta a igreja de Cristo, baniu o apóstolo João para a ilha de Pátimos. João era o último dos apóstolos vivo, já velho. E agora, numa tentativa de destruir o cristianismo, de impedir o avanço da igreja, Domiciano manda o apóstolo João para o exílio, para a ilha de Pátimos. Pensando com isso, está eliminando a igreja. Ao contrário, diz a Bíblia que lá na ilha de Pátimos, João está ilhado, João está isolado, João não tem contato com a igreja, mas lá na ilha de Pátimos, Deus abriu a porta do céu para João. O homem pode impedir você de ir à igreja, o homem pode impedir você de encontrar-se com as pessoas, mas o homem não pode impedir você de ver o céu aberto e de ter um contato pessoal e íntimo com Deus. Quando o imperador romano pensou que estava destruindo o cristianismo,
Deus abriu as cortinas do futuro para revelar à sua igreja que ele, Deus, e não o imperador romano, tinha as rédeas da história em suas mãos. Segundo lugar, nós podemos ter uma vida vitoriosa por entender que o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que morreu, mas ressuscitou gloriosamente, está vivo, glorioso, poderoso, e está no meio da sua igreja. Diz a Bíblia que João, na ilha de Patmos, ouve uma voz atrás de si, como voz de trombeta. Quando ele se volta para ver, ele vê Jesus glorioso no meio da igreja. Sua cabeça era branca como a lã, como a neve, mostrando a eternidade do Senhor Jesus. A sua voz era voz como que de muitas águas, voz como que de trovão, mostrando a sua onipotência. Seus pés eram como bronze polido, mostrando a sua força irresistível. Ele tinha olhos como chamas de fogo, mostrando a sua onisciência. E diz a palavra de Deus que Jesus Cristo trazia a igreja na palma da sua mão. Este Jesus poderoso, glorioso, quando se revela a João, diz a Bíblia que João cai aos seus pés. E Jesus põe as mãos sobre ele, dizendo: João, não temas. Eu sou aquele que esteve morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Em outras palavras, Jesus está dizendo para João: João, eu venci a morte. E agora eu sou mais do que vencedor. Você não precisa ter medo, porque eu estou no controle de todas as coisas. E Jesus está presente na vida da sua igreja, para sondar a igreja, para conhecer a igreja, para exortar a igreja, para corrigir a igreja, para encorajar a igreja. Ele chega para a igreja de Éfeso e diz: Éfeso, eu conheço as tuas obras. Tu és uma igreja ortodoxa, mas tu abandonaste o teu primeiro amor. Jesus chega para a igreja de Esmirna e diz: Esmirna, você é pobre, mas aos meus olhos você é rica. Jesus chega para a igreja de Pérgamo e diz: Pérgamo, eu conheço as tuas obras. E eu tenho uma coisa contra ti. Tu estás seguindo a doutrina de Balaão. Tu estás negociando a verdade. Tu estás abandonando a fidelidade à doutrina. Deus sonda a igreja de Tiatira e diz: Tiatira, eu conheço as tuas obras e tenho contra ti que tu estás tolerando Jezabel, esta profetisa adúltera que está desencaminhando o meu povo. Deus estava dizendo para a igreja de Sardes: tu tens nome de quem vive, mas tu estás morta. Uma igreja que não tem perseguição para perturbá-la, que não tem heresia para confundi-la, uma igreja que parece que vive num clima tão bonito e tão gostoso de espiritualidade, que tem diante dos homens os maiores elogios, mas Jesus, que conhece, sonda os corações, olha para esta igreja e diz: Sardes, você está morta, você não tem vida espiritual. Jesus sonda a igreja de Filadélfia, e aquela igreja tinha pouca força. Talvez seus membros eram escravos, talvez perseguidos, mas Jesus Cristo disse: eu pus diante de você, igreja, uma porta aberta. Jesus sonda a igreja de Laodiceia, e aquela igreja morava numa cidade riquíssima, o grande centro oftalmológico do mundo, o grande centro têxtil do mundo. E aquela igreja tão cheia de si, rica, opulenta, que dizia para si mesma: estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. Mas Jesus Cristo olha para esta igreja e diz: igreja de Laodiceia, você está pobre, cega e nua. Jesus está no meio da sua igreja. Ele conhece quem é você. Ele sonda o seu coração. Ele não se impressiona com templos bonitos, com orçamentos cheios de muito dinheiro. Ele não se impressiona com multidões. Ele vê o coração, ele conhece a vida, ele conhece as intenções da alma. Nós podemos ter uma vida vitoriosa, sim, quando sabemos que este Jesus Todo-Poderoso está no meio da sua igreja para conduzi-la em triunfo. Mais do que isso, como é que nós podemos ter uma vida vitoriosa?
Nós podemos ter uma vida vitoriosa quando nós entendemos que o Deus vivo está assentado no trono. No capítulo 4 de Apocalipse, João recebe um convite: suba para o céu, suba para cá. E diz a Bíblia que quando João sobe para o céu, naquela gloriosa visão, ele vê alguém assentado no trono. Esse alguém não é descrito a não ser em comparação com pedras preciosas. Um ser glorioso, poderoso, onipotente, cujo trono está rodeado de 24 outros tronos. E estes 24 anciãos e os 4 seres viventes estão exaltando aquele que está no trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, é o Deus Santo, é o Deus que está no controle da história. E por que João tem esta visão? Sabem por quê? Porque em seguida, quando os selos começarem a ser abertos, vêm as tragédias, vem a guerra, vem a fome, vem a perseguição, vem as pestilências, vem as lutas, vem os juízos de Deus na história, vem a perseguição do inimigo contra a igreja de Deus. Mas importa saber que, não independente melhor de qualquer circunstância, Deus está no trono. Deus está com as rédeas da história nas mãos e nós não precisamos temer o futuro. A última razão que eu gostaria de partilhar com você é que nós podemos ter uma vida vitoriosa. É de saber que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, tem o livro da história na sua mão. Diz a Bíblia que quando João subiu ao céu, houve uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? E diz a Bíblia que foi pesquisado no céu e ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Foi procurado na terra e ninguém foi encontrado digno. Também debaixo da terra ninguém foi encontrado digno, ou seja, nem os anjos, nem os homens, nem os demônios podem dar sentido à história e podem conduzir a história ao seu triunfo. Por isso diz a Bíblia que João chora muito, porque ele não encontra ninguém para dar rumo à história, para consumar a história e para conduzir a história ao seu desfecho final e glorioso. Nesta hora, um ancião dirige-se a João e diz: não chores, João. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E diz a Bíblia que quando João se volta para ver, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, o cordeiro que foi morto. Ele é o leão, mas ele é o cordeiro. Primeiro ele morreu como cordeiro, para depois ele ressuscitar como um leão todo-poderoso, vencedor e triunfante. Ele está com o livro da história nas suas mãos. O que significa isso? Significa que a história não está ao léu, a história não é governada pelas nações poderosas e nem pelos grandes potentados da história. A história sim está nas mãos do Senhor Jesus. Ele quem governa as nações, Ele quem dá sentido à sua vida, Ele quem dá a direção à sua história. A história da humanidade está como as rédeas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa temer, você não precisa se desesperar, você não precisa se angustiar, porque a história caminha de acordo com o propósito de Deus e o Senhor Jesus Cristo a levará a bom termo. Esse texto termina de uma maneira maravilhosa, Apocalipse 5. Porque, se você perceber, a Bíblia diz que a igreja começa a glorificar a Deus. Depois diz a Bíblia que os anjos se unem a este grande coro para glorificar a Deus. Mas Apocalipse 5 termina de uma maneira arrebatadora e apoteótica, quando diz a Bíblia que todo ser que existe no universo, em todas as galáxias, em todos os planetas, em todos os recantos do universo, todo ser que vive está juntando a sua voz ao coro da igreja e dos santos anjos de Deus e formando um coro cósmico e universal e dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra e o louvor e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E diz a Bíblia que quando eles terminam esta música cósmica, universal, triunfante e gloriosa, os 24 anciãos que representam a igreja se prostram e adoram, dizendo amém e amém. Eu quero dizer para você
que a compreensão da soberania de Deus na história, que a compreensão de que Deus está no trono, a compreensão de que o nosso Salvador, Jesus Cristo, morreu e venceu a morte e está com o livro da sua vida, o livro da história nas suas mãos, e que você não caminha para o caos, você não caminha para o entardecer da história, você caminha para o alvorecer da história, você caminha para o triunfo final de Deus e da sua igreja. Isso dá para você esperança, isso enxuga suas lágrimas, isso balsamiza o seu coração, isso dá razão para você cantar mesmo no deserto, mesmo com o rosto encharcado de lágrimas, isso dá a você condição de caminhar vitoriosamente pela vida. Que Deus te abençoe, que Deus te console, que Deus anime o seu coração para você viver com Deus e para a glória de Deus hoje e eternamente. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores porque só Ele nos garante a vitória. E a nossa vitória está no Senhor Jesus. A minha oração é que a partir de agora você possa se tornar um exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E que você seja um exemplo de ética, que você seja um exemplo de fidelidade ao Senhor e que a sua vida possa espelhar verdadeiramente os princípios da palavra do Senhor. Neste domingo, você que é o nosso amigo, deve visitar a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical sempre começando e culto às 9 horas, culto à noite 18, 19 horas. Você é o convidado do programa Verdade e Vida. Diga que você assistiu o programa Verdade e Vida e quer aprender mais acerca dos princípios da palavra de Deus. E durante todos esses dias, graças a Deus, porque temos recebido muitos e-mails, cartas, falando da receptividade do programa Verdade e Vida aí na sua cidade. E você deve divulgar com seus amigos, com seus parentes, para que eles também sejam abençoados e edificados pela mensagem da palavra de Deus que está sendo pregada aqui com fidelidade. Até o próximo programa, quando estaremos mais uma vez com o programa Verdade e Vida. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia.